Olá, meu nome é Juliano Leonardo Soares, sou aluno no curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o trabalho sobre redes neurais profundas e algoritmos hierárquicos de Pathfinder na descoberta de caminhos em terrenos virtuais. Os autores desse trabalho são eu, Jairo Jess, Clayton Nace e Luiz Álvaro. Primeiramente explicarei alguns tópicos desse trabalho. O primeiro tópico é o que é Pathfinder. Pathfinder são algoritmos de planejamento para resolver problemas de busca de caminhos ou rotas por meio de grafos. Segundo, como esses algoritmos determinam a melhor rota? Esses algoritmos escolhem a melhor rota usando uma função heurística que calcula a melhor rota com base em características desejadas, como o tempo para percorrer a rota, a distância entre um ponto e outro, consumo para percorrer esta rota, elevação e inclinação da rota, etc. E como é feito esse cálculo? Primeiro, cria-se um gráfico que representa o terreno. Segundo, criam os pontos inicial e final no gráfico. E depois inicia o algoritmo com uma função de custo. Como, por exemplo, no A*, que tem uma função f de n, g de n mais h de n, onde g de n indica o custo do caminho até o nodo h e h de n indica uma função de heurística que estima o custo de n até uma posição de destino. A soma de g de n mais h de n resulta no cálculo da distância entre os nodos. O objetivo desse trabalho tem como testar, analisar, explorar e fazer experimentos com redes neurais profundas na computação dos valores heurísticos de distância, considerando informações de elevação e usar essas redes em algoritmos hierárquicos de Pathfinder e comparar esses resultados com outros modelos de cálculo. Mas por que eu escolhi redes neurais profundas? A escolha desse tipo de algoritmo nesse trabalho foi uma forma de buscar uma melhor forma de encontrar melhores caminhos em mapas grandes, considerando várias características do terreno. E com o uso de redes neurais profundas, podemos treiná-la para posteriormente otimizar as buscas e diminuir o número de processamento. Mas por que nesse trabalho vamos considerar a altura e inclinação do terreno? Em geral, os algoritmos de Pathfinder funcionam muito bem para encontrar caminhos em áreas que desconsideram elevações do relevo e a forma mais comum usada nos algoritmos tradicionais que envolvem desníveis de relevo é fazer o bloqueio dos nodos que indicam dificuldades ou obstrução do caminho. Porém, esse tipo de tratamento não é mais adequado em muitos problemas reais, pois isto pode fazer com que bloqueie muitos caminhos ou que caminhos não bloqueados dificultem a passagem por algum tipo de agentes. Exemplo, na imagem, quanto maior a inclinação, mais difícil é a passagem do caminhão. Ele vai precisar exercer mais força e mais gasto de combustível, ou inclinação demais faz virar o veículo. Portanto, esse trabalho busca por uma resolução melhor para tratar esse tipo de problema, com base em heurística que usa DNN, para tratar melhor os dados dos nodos, nos gráficos vistos que cada nodo terá mais características a serem consideradas na hora do cálculo da melhor rota. Com isso, uma rede neural profunda pode avaliar melhor essas características, como inclinação, distância e se o percurso é transponível ou não. O que é Pathfinder hierárquico e por que usá-lo? Pathfinder hierárquico é a divisão em pequenas porções de mapas de grandes dimensões, em diferentes clusters, com hierarquias diferentes e com suas bordas representadas por grafos abstratos com níveis de prioridades diferentes. Isso faz computar menores caminhos entre os nodos A e B, o que otimiza o tempo de processamento, e assim pode refinar os caminhos encontrados em pequenas proporções, otimizando a computação das distâncias em mapas extremamente grandes. Agora vamos ver umas revisões literais. Abordagens de empregos de DNN na computação de algoritmos de Pathfinder recentemente foram descritas em Gidal, em 2017, em que ele usa uma DNN denominada STNN para estimar o tempo de viagem de serviço de transporte em táxis. Em Takashi, 2009, ele propõe a utilização da rede neural UNET para extrair e utilizar as imagens de mapas coletados para usar no aprendizado de heurísticas na hora de criar rotas para robôs. Já em Lee,
2016 é proposto um algoritmo ANN stars de busca heurística em grids baseado em DNN, onde uma heurística é produzida a partir de uma rede neural de regressão. Em Dober 2020, ele analisa esses problemas de busca de pathfinder onde DNN são usados no aprendizado dessas funções heurísticas para melhor orientar a execução da busca de caminhos. No trabalho, ele descreveu como preparar as informações de caminhos dos mapas virtuais para treinar uma arquitetura DNN, de forma que a função heurística usada pelo algoritmo de pathfinder aprenda as características do mapa. Apesar dessas contribuições, esses trabalhos não exploram uma abordagem hierárquica de pathfinder, baseada no uso de DNN na computação de funções heurísticas para tratar e otimizar o processo de busca em mapas de grandes dimensões, considerando a inclinação e o relevo do terreno. O trabalho de Chagas, de 2019, é tratado problemas de pathfinder onde informações de altura e inclinação do terreno são consideradas. Esse trabalho propõe um algoritmo de pathfinder que trata informações de altitude do terreno, bem como suavização do caminho encontrado. Para isso, uma técnica denominada campo de visão de Daniel e James, Daniel em 2010 e James e Burr em 2007, é utilizada no planejamento de rotas. Essa técnica é ajustada para tratar informações que remetem à restrição de elevação e inclinação do terreno, sem utilizar apenas bloqueio ou não de nodos. O trabalho também busca o caminho de menor custo, permitindo evitar inclinações que introduzem risco à movimentação de agentes inseridos em sistemas de simulação. Neste contexto, Ganganet 2015 e Sturtevant em 2019 também exploram caminhos que permitem movimento em regiões de terrenos que envolvem diferentes características de relevo, tais como terrenos montanhosos com grandes variações de altitude ou contendo inclinações que não permitem movimento seguro de agentes. Com isso, posso unir os trabalhos que mostram como usar redes neurais profundas em algoritmos de pathfinder com algoritmos que consideram características do terreno e elaborar um novo método de busca de caminho. Para isso, a metodologia para a elaboração do trabalho será explorar uma abordagem hierárquica de pathfinder onde caminhos são representados em níveis hierárquicos diferentes. Representar as inclinações dos mapas e usar nos algoritmos para os cálculos das heurísticas, em vez de simplesmente considerar que certos nodos são bloqueados para a movimentação de agentes. Propor uma arquitetura de DNN e detalhar como preparar as informações de caminho dos mapas e treiná-la de forma que a função heurística aprenda as características representadas, e usar o DNN para orientar os algoritmos hierárquicos de pathfinder, visando reduzir o custo de pesquisa em mapas de grande escala, e fazer a integração dos algoritmos de DNN com métodos hierárquicos tradicionais para ter uma melhor escolha de rota. Para representar os mapas, são gerados datasets de treinamento das DNN. Nesses datasets são adicionadas distâncias entre pontos selecionados aleatoriamente em diferentes regiões do terreno, que são computadas considerando elevação e inclinação nas suas avaliações de custo, para que as DNN sejam treinadas com caminhos realistas. Esses datasets também devem ser construídos a partir do uso de técnicas de suavização de caminhos. Resultados experimentais devem ser produzidos em mapas com diferentes tamanhos e percentuais de elevação e inclinação, considerando mapas com 1001 por 1001 nodos, 202 por 202 nodos e outros maiores conforme forem as necessidades de análise. Os resultados obtidos e analisados devem envolver o uso de pathfinder hierárquico em comparação com o uso de técnicas tradicionais de pathfinders, tais como o algoritmo A-star, ambos considerando informações de elevação e inclinação dos mapas testados. O trabalho será desenvolvido na linguagem Python e a implementação das DNNs deve usar a biblioteca TensorFlow. O trabalho pretende contribuir com o estudo de algoritmos hierárquicos de pathfinder baseados em DNN, os quais devem ser ajustados para permitir encontrar caminhos que considerem características topográficas dos terrenos virtuais. Testes dos algoritmos desenvolvidos devem ser realizados em
terrenos virtuais, com diferentes dimensões e características de relevo, permitindo medir o impacto dessas características na performance dos algoritmos implementados. E com os resultados obtidos é feita uma análise estatística com base na sua taxa de acerto, custo computacional, tempo de processamento, custo para aquisição da base de treinamento e robustez a diferentes terrenos, permitindo desenvolver um contraste entre os algoritmos e experimentos desenvolvidos. O trabalho ainda está em desenvolvimento e o objetivo desse artigo é apresentar a proposta do trabalho e os resultados experimentais que devem ser apresentados em trabalhos futuros. E aqui estão as referências bibliográficas usadas nesta apresentação. Obrigado pela tua atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail jlsoares@inf.ufsm.br.